Meus amigos, foi no sufoco. Que jogo foi esse, meu amigo? Teste para cardíaco, como dizia aí o Galvão Bueno. Que jogo sofrido esse jogo do Vasco. 1 a 0 Vascão frente ao Criciúma. Vasco ganha mais uma partida aí. Jogo fora de casa, importantíssimo esses 3 pontos. Quebra essa sequência de resultados negativos do Vasco. Vamos falar muito dessa boa vitória do Vasco. Vamos falar bastante também já do próximo jogo contra o Sampaio Corrêa. Vamos ter seríssimos desfalques. Mas antes de começar, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco precisou aí de apenas poucos minutos de jogo para conseguir carimbar sua vitória e os 3 pontos na partida de hoje, né? 1 a 0 o Vasco em cima do Criciúma, fora de casa, com o gol do Raniel de pênalti. Na hora que teve o pênalti ali, eu fiquei meio preocupado. Eu falei, caraca, o Vasco não tem o Nenê, quem será que vai bater o pênalti? Aí na hora que eu vi o Raniel pegando a bola, meu Deus do céu, não é possível. Aí ele bateu com toda tranquilidade no mundo, né? Como eu vi alguns comentários nas redes sociais aí, frio e calculista o Ranissauro. Tá lá, guardou o golzinho da vitória do Vasco, 3 pontos aí. 3 pontos garantidaços pro Vascão, tá precisando muito dessa vitória, apesar de ter passado um susto desnecessário na partida, né? Mexeu muito mal o técnico Maurício Souza, mas o Vasco conseguiu segurar até os últimos minutos do jogo e venceu o Criciúma, né? Graças também à boa atuação do Anderson Conceição e também do garoto Andrei Santos. Gostei bastante desses 2 jogadores e sem falar também que eu gostei do Eric, jogador que estava até esquecido, jogou pouquíssimo aí e entrou hoje já como titular no lugar do Gabriel Peck, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Gostei da atuação do jogador. Tem sim bola para ajudar o Vasco nessa sequência de Série B. Para ser titular eu não sei, mas que ele vai ajudar o Vasco. Ele pode sim conseguir ter mais oportunidades, que vai ser um bom jogador aí na sequência dessa temporada. No primeiro tempo o Vasco conseguiu ir muito bem, né? Teve algumas ações importantes no jogo, só que depois o Criciúma começou a ficar com a maior posse de bola. O Vasco deu uma recuada, ficou ali meio que administrando o resultado, né? Poderia ter até ampliado o resultado já no primeiro tempo, nos minutos iniciais ali, até os 25 minutos mais ou menos do primeiro tempo, o Vasco já poderia ter feito uns 2 até 3 a 0 no Criciúma, porque realmente o ataque do Vasco ele é bem limitado, né? Sempre faltou ali aquele passe final, né? Aquele passe para deixar o atacante na cara do gol e fazer o gol. Mas num contexto geral, eu gostei do primeiro tempo do Vasco, né? Foi importantíssimo o Vasco ter feito o gol no início, que garantiu a vitória, né? O gol no início do jogo trouxe aí uma tranquilidade imediata pro torcedor, mas também deixou o time um pouco instável, né? Principalmente no segundo tempo, onde o Vasco não conseguiu jogar absolutamente nada. O primeiro tempo também não gostei da atuação do Carlos Palácio, mais uma vez em baixa, não tá jogando praticamente nada como titular do Vasco. Eu acho que o técnico Maurício Souza tem que ter uma conversa com o jogador, para ele conversar com ele, para entender qual a melhor posição que ele vai se encaixar nesse time do Vasco. Ele não pode deixar um jogador que custou quase 10 milhões pro Vasco no banco de reservas, né? Tem que achar uma solução pro Carlos Palácio. Ele não consegue ir bem pelo lado direito, já foi testado alguns jogos jogando pela ponta direita, não foi bem. Agora ali jogando de titular como um camisa 10, ele também não tá jogando nada. Tem que ter uma conversa com o jogador para tentar achar uma melhor posição para ele, ou realmente deixar ele no banco de reservas, porque quando ele entra no segundo tempo, ele rendeu muito mais do que como titular. Aí veio o segundo tempo, né? O Vasco poderia sim ter jogado mais bola no segundo tempo. Começou ali meio que pau a pau, né? O segundo tempo, né? O Vasco atacava, o Criciúma também ia lá, só que aí vieram as substituições do técnico Maurício Souza. Na minha opinião, ele fez algumas substituições extremamente desnecessárias, como por exemplo a entrada do atacante Zé Santos, cara. Na hora que eu vi ele entrando, correndo para entrar dentro de campo, eu achei que era o Walter, aquele mesmo, jogador gordinho que era lá do Goiás. Eu achei que era ele, mano, porque pô, o cara tá pesadão, mano. Depois que eu vi ele dentro de campo, eu tive a certeza que o Vasco tem que mandar ele embora, porque não tem a mínima capacidade esse jogador continuar jogando com a camisa do Vasco, né? Sem tempo de jogo, teve uma bola ridícula que ele acabou chutando em cima do jogador do Vasco. Ele poderia muito bem ter, se viu que o jogador tava na frente, poderia ter prendido a bola. O Vasco estava ganhando o jogo, mas ele se precipitou, acabou chutando de qualquer jeito, a bola bateu no jogador do Vasco. O que pesa um pouco a favor do Zé Santos foi que ele não teve aquela bola no pé, né? Aquela bola redondinha, né? Sempre foi quebrada, né? Pelos jogadores ali do meio campo do Vasco e da zaga, principalmente. Só que pelo que eu vi do jogador, ele é muito fraco. Ele é muito, extremamente fraco. Sem falar que o Getúlio também entrou no lugar do Figueiredo. Eu pouco ouvi falar o nome do Getúlio, que jogou de ponta, né? Se sacrificou totalmente na marcação. Poderia muito bem ter colocado
colocado um outro jogador ali de ponta e o Getúlio mais centralizado, que teria dado mais resultado, ou até mesmo ter mantido o Figueiredo, já que ele tomou o terceiro cartão amarelo, poderia ter deixado ele jogando os 90 minutos. No meio campo também ele fez algumas outras alterações, eu até gostei em partes do Matheus Barbosa, como ali meio que centralizado, como ali um meia de criação, deu alguns passes interessantes, mas ele não é aquele jogador criativo, né? Não tem como características ser aquele meia amador, um jogador um pouco mais lento. E na minha opinião, a alteração mais bizarra de todas foi a entrada do Luiz Henrique no lugar do Riquelme, que na minha opinião o Riquelme estava bem no jogo, apesar de ter muitos jogos que ele não entrava dentro de campo, né? Talvez pode ter sentido um pouquinho o ritmo de jogo, acabou sendo substituído. Só que o seu substituto foi o Luiz Henrique, que é o meia, cara, chegou até ser camisa 10 do Flamengo na base, quando ele era lá do nosso maior rival. E o Maurício Souza utilizou de lateral esquerda, ele estava tomando bola nas costas toda hora. O técnico do Criciúma percebeu isso e mandou o time jogar por ali, né? Sempre todo o ataque do Criciúma era pelo lado direito do time catarinense e o lado esquerdo do Vasco estava tendo um jogador improvisado, né? Luiz Henrique não foi bem, mas isso não vai ser culpa do jogador, e sim do treinador que improvisou ele ali. Poderia talvez colocado um zagueiro, Danilo Boza poderia muito bem ter jogado ali pelo lado esquerdo, se era para fechar, um poder maior defensivo, ele poderia ter feito isso. Mas ele infelizmente cometeu um erro gravíssimo que quase custou um empate para o Vasco hoje, né? O Criciúma, se tivesse mais uns 5 minutos, certamente teria conseguido beliscar esse empatezinho aí no final. Já pensando no próximo jogo, mas deu tudo certo, graças a Deus, o Vasco venceu, o errado acabou dando certo e o Vasco saiu com os 3 pontos. O mais importante é ganhar, mano. Ganhou, tá tudo bem. Hoje o Vasco está a 4 pontos atrás do Cruzeiro. E o Vasco vem mantendo ali meio que a gordurinha em relação ao quinto colocado, né? Isso que importa, né? Também tá encostando o Cruzeiro já na próxima rodada. Se o Clube Mineiro tropeçar e o Vasco vencer o Sampaio Corrêa fora de casa, o Vasco ficará apenas 1 ponto da liderança da competição. Muito importante esse jogo contra o Sampaio. Mas infelizmente não vamos ter mais 3 titulares para essa partida, né? O Figueiredo tomou o terceiro cartão amarelo e também o Andrei Santos e o Thiago Rodrigues tomaram o terceiro cartão amarelo por cera, meu amigo. Olha só a situação. Faltou experiência nos jogadores do Vasco, principalmente no Andrei Santos ali, que poderia ter dado o bicão no tiro de meta, ele ficou enrolando, acabou tomando um cartão amarelo de graça. Um jogador extremamente importante, sem dúvida nenhuma. Foi um dos melhores em campo hoje, juntamente com o Anderson Conceição, e vai fazer muita falta no meio campo do Vasco para esse jogo fora de casa contra o Sampaio. Não sabemos se o Nenê e também o Gabriel Dias vão estar à disposição do Vasco para essa partida, mas o Gabriel Peck e o Edmar voltarão aí possivelmente ao time titular do Vasco, né? Vamos ter alguns problemas essa semana, vai ser uma semana pesada aí pro Vasco corrigir esses problemas. O técnico Maurício Souza tentar armar a equipe da melhor maneira possível. Hoje no primeiro tempo eu senti um ataque do Vasco um pouco melhor, né? Sei também do Figueiredo, principalmente no primeiro tempo, tava bem, tava dando drible, tava sendo bem proativo, ajudando bastante o time ali, só que no segundo tempo ele caiu, acabou sendo substituído e também vai fazer uma falta gigantesca o Figueiredo no próximo jogo. A vitória veio, como a gente falou, Vascão aí está hoje a 4 pontos do líder da competição. Vamos em busca dessa vitória no próximo sábado, também às 4h30, fora de casa, lá no Maranhão. Alô Maranhão, hein? Vocês aí que são do Maranhão, vascaínos, vão lá encher a sua parte destinada e apoiar o Vascão. Aeroporto lotado daquele jeito, hein? Pro Vascão vencer o Sampaio Corrêa, rumo à elite do futebol brasileiro. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Pós-jogo concluído, o Vascão venceu aí. Vamos comemorar demais. Salvou o nosso final de semana e tomar aquela gelada aí para comemorar a vitória do Vascão. Tamo junto, é nóis. Saudações vascaínas a todos. Bom final de semana.